Yeah. Halloween. I just found my tempo like on DJ Buster. Woo! I hit that Ginobili with my left hand. I was like, woo! I'm saying something for all my babies that are. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics, e a maratona de X-Men não pode parar porque nesta quinta-feira estreia o novo filme X-Men Apocalipse. Então nós continuamos relembrando aqui todas as aventuras dos mutantes, chegando agora num terreno espinhoso da franquia. Eu estou falando do filme dirigido por Brett Ratner, X-Men: O Confronto Final. Essa primeira trilogia dos X-Men veio numa escalada. O primeiro filme ele tinha muito potencial porque os X-Men são personagens muito legais. O segundo filme tinha potencial porque tinha mais orçamento, tinham novos personagens interessantes e era baseado em excelentes quadrinhos. O primeiro filme ele deu certo, o segundo filme foi ainda melhor e com isso, tanto a pressão quanto o potencial para o terceiro filme eram estratosféricos. O orçamento para esse filme foi de 210 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões a mais do que o segundo filme. O roteiro, mais uma vez, se baseava ali levemente em dois quadrinhos dos X-Men, assim como o segundo filme fez. No caso do terceiro, as inspirações foram X-Men Superdotados, escrito pelo Joss Whedon, e a saga da Fênix Negra. Pra quem não conhece muito bem as HQs dos X-Men, eu vou colocar da seguinte maneira. Superdotados é de longe, disparado, uma das melhores HQs dos X-Men na última década e muitos fãs colocam ela entre as melhores HQs da história dos X-Men. Eu prefiro deixar só na última década. E a saga da Fênix Negra não tem nem o que discutir, é uma das melhores, mais clássicas sagas da história dos X-Men. Ou seja, olha o que esse filme tinha em mãos. Recursos como o Bryan Singer nunca teve, um roteiro baseado em duas histórias absolutamente fantásticas. Então você olha pra tudo isso e pensa, por que isso deu tão errado? X-Men: O Confronto Final não é simplesmente um filme fraco. Ele é uma decepção absolutamente aterradora. E a cada revisão é impressionante como ele só piora. Chega a ser deprimente o quão pouco o Brett Ratner fez com tanto que ele tinha nas mãos. Claro que os bastidores do filme fizeram a diferença no resultado final, eles sempre fazem, principalmente quando os bastidores são tão turbulentos como foram os desse filme. Pra quem não está muito inteirado na história, o Bryan Singer ele ia dirigir o filme, porém surgiu a oportunidade de dirigir Superman: O Retorno. E a Fox chegou pra ele e deixou bem claro, você pode até dirigir Superman, só que a gente não vai adiar o lançamento de X-Men 3 por causa de você. E aí no fim das contas o Bryan Singer acabou optando pelo Superman e a Fox, veja só que jocosa, pegou aí um diretor que esteve envolvido com a produção do Superman por vários meses, mas acabou abandonando antes que ela começasse de fato, que é o Brett Ratner. E aí rolou essa dança das cadeiras, Bryan Singer saiu de X-Men, foi pra Superman, Brett Ratner saiu de Superman, foi pra X-Men. E o resultado dessa brincadeira toda? As duas maiores decepções de 2006. Parabéns, pela bosta que vocês fizeram. O roteiro é escrito pelo Zack Penn e pelo Simon Kinberg. O Zack Penn ele já vem aí de X-Men 2, o que é muito bom. Porém, o Simon Kinberg foi aí um nome novo dentro da franquia dos X-Men. E caso você não esteja reconhecendo esse nome, ano passado ele escreveu este filme aqui. E aí você junta isso com o fato de que o Brett Ratner não tem metade do talento que o Bryan Singer tem e vira uma receita pro desastre. Pra começar, como eu disse no vídeo de X-Men 2, se você não assistiu, assista, começa a maratona lá do 1, assiste o 2, depois volta aqui pro 3. Mas enfim, como eu disse lá, o ponto fraco de X-Men 2 foi não desenvolver três personagens muito importantes pro cânone dos X-Men, que são eles o Ciclope, a Tempestade e a Mística. Eles sempre ficaram ali à margem, por mais que eles fossem personagens que são interessantes aí, se forem bem trabalhados. E o que fazem com esses três nesse filme? O Ciclope, ok, foi um efeito colateral dessa troca de diretores, porque o Bryan Singer saiu de X-Men, mas levou uma galera com ele, e entre eles levou o James Marsden pra fazer um papel idiota em Superman: O Retorno. Mas de qualquer maneira, por mais que tenha sido um efeito colateral da troca de diretores, o que fazem com o Ciclope, eu não uso essa palavra há muito tempo, então eu preciso voltar a usá-la agora, é um completo desserviço com o personagem.
Poxa, dá férias pra ele, manda ele pra praia, pra casa de campo, sei lá, mas o cara morre, e morre de uma maneira idiota, e ele fica marcado ali como um personagem fraco, sem liderança e completamente irrelevante pra franquia. E aí você tem a Mística, esse plot da cura mutante, ele é interessante pra se trabalhar com a Mística. E aí o que fazem com a Mística? Antes de dar uma hora de filme, metem a cura nela, ela vira humana e sai de cena. E aí o que poderia ser uma personagem feminina muito forte no filme, é reduzida a isso. Hell hath no fury like a woman scorned. Agora a Tempestade é a prova de que talvez o que fizeram com a Mística foi até melhor, porque a Tempestade ela ganha muito espaço aqui nesse filme. Só que sinceramente ela ganha mais espaço só pra passar vergonha. No segundo filme, por mais que ela tenha ficado ali à margem, os momentos que ela aparece, ela se sai muito bem. E aqui nesse filme submetem a personagem a isso. O filme ele tem uma brecha enorme, uma chance gigantesca de colocar a Tempestade na linha de frente, de fazer a personagem brilhar como uma personagem de verdade pela primeira vez, quando o filme inexplicavelmente mata o Professor Xavier. Ele coloca uma cena lá no começo com ele falando pra ela que ela poderia substituir ele um dia, mas aí quando ele morre, quem toma a frente é o Wolverine! Era uma chance de desenvolver a Tempestade, dar um arco dramático pra ela e transformá-la numa personagem de verdade, porque... Why, God? Why are you doing this to us? E é muito triste ver a falta que um diretor como o Bryan Singer faz para uma franquia dessas. Porque o que eu mais admiro no trabalho do Bryan Singer com os X-Men é ele saber dosar perfeitamente o bom humor e a ação, que são característicos de filmes de super-herói e necessários pros X-Men, ao mesmo tempo em que ele consegue ser sensível o suficiente para tratar de todos os assuntos mais delicados que X-Men aborda. E aí nesse terceiro filme, toda a discussão, toda a sensibilidade, toda a questão séria que poderia ser essa ideia da cura, é mais raso que um pires. É tudo extremamente superficial. Fica a cargo do espectador se aprofundar no assunto, sabe? Pensar mais profundamente sobre o assunto, porque o filme em si é extremamente raso. Poxa, com um tema menos sério, o Bryan Singer fez tanto em X-Men 2, imagina o que ele faria com o plot da cura mutante em X-Men 3. Imagina a parte dramática desse filme com um diretor que fosse realmente bom. Mas não, no lugar a gente ficou preso com o Brett Ratner. E aí ainda nesse plot da cura mutante, você poderia transformar a vampira numa das peças centrais do filme, porque ela nunca deixou de encarar o poder dela como algo negativo. É uma chance de trabalhar e aprofundar a personagem como nunca antes. Só que aí o que o roteiro faz? Eles decidem que a vampira realmente vai se curar, ok. Mas qual que é a motivação dela? É poder tocar nas pessoas que ela ama? Não! É porque ela ficou putinha quando viu o namorado dela patinando no gelo com a Kitty Pryde. E aí nós chegamos a Jean Grey, que aqui vira a super poderosa Fênix. E assim, eu sempre defendo que o filme não precisa ser exatamente igual aos quadrinhos. Não tinha realmente como a Fênix do filme ser igual à Fênix dos quadrinhos. Só que aí você reapresenta a personagem como um ser ultra poderoso, capaz de fazer tudo, capaz de dizimar todos. Só que aí você pega essa personagem tão promissora, que tá completamente diferente, que poderia ser ali a vilã central do filme. Eles pegam essa personagem e transformam ela numa comparsa no Magneto, substituta da Mística, que fica em silêncio, com cara de bunda, encarando todo mundo o filme inteiro. É assim realmente que eles resolveram o cliffhanger deixado em X-Men 2? Eu não estou suportando mais. E se nem diretor e nem roteiristas conseguiram desenvolver a boa história que tinham em mãos, o que dizer dos diálogos desse filme? I love what you've done with your hair. You too. My family tried to kill me, you pathetic meat sack. Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! I'm the wrong guy to play hide and seek with. Who's hiding? Dickhead. É muito triste, parece que é o roteiro do Bob Esponja. Nada contra Bob Esponja, diga-se de passagem, mas não é esse tipo de filme. E aí nas sequências de ação e efeitos visuais, você tem ali raros bons momentos. Toda a sequência do Magneto levitando a Golden Gate é de arrepiar, é muito bem feita. Toda a sequência de ação no final, superficialmente falando, ela é muito bem feita. A entrada dos X-Men na luta é totalmente quadrinhos. É um gostinho ali muito bacana pro fã, só que a sequência de ação como um todo tá num filme com um plot completamente mal trabalhado, com personagens totalmente mal trabalhados,
criados, e aí no fim das contas a sequência acaba sendo completamente vazia, sem emoção, sem graça. É só um monte de gente, uns batendo nos outros, soltando poder nos outros, umas explosões acontecendo ocasionalmente. E aliás, isso que eu nem comentei é o Anjo. Fizeram um puta alarde, né? O Anjo vai estar nesse filme. O que o Anjo faz? Nada! Ele tá ali numa das cenas iniciais do filme, a gente acha que ele vai ser um dos personagens centrais, porque ele aparece antes dos créditos iniciais, pô, vai ser um baita personagem. Mas não, depois disso ele aparece 2 vezes no filme e nem da luta ele participa direito. E aí, pra fingir que a história dele teve algum desenvolvimento, o que eles fazem? O pai dele é capturado por 3 mutantes que poderiam matar ele com as próprias mãos, mas não, eles preferem ir lá pro último andar do prédio e jogar ele lá do alto, só pro filho aparecer do nada e salvar ele. Olha só, papai, como meu poder é legal. Você realmente queria que eu me curasse? Pra que colocar o personagem então? Enfim, X-Men o confronto final é uma enorme bagunça de 1h44 de duração, com um bando de personagens novos que estão ali só pela tentativa de fanservice, mas não tem um pingo de desenvolvimento, aparecem, somem, vivem, morrem, ninguém se importa com eles, todo o trabalho que vinha sendo feito com os personagens antigos é jogado pela janela, e a gente vê ali estereótipos e versões completamente superficiais desses personagens. O diretor claramente não entende quem é cada personagem naquela história, parece que ele leu carta de super trunfo deles e tá ali desenvolvendo os personagens com base nessas cartas. O público que sempre teve a inteligência respeitada em X-Men 1 e 2 é tratado como um verdadeiro idiota em X-Men 3. O filme parece ter a coragem ali de matar personagens importantes, mas são mortes completamente vazias e injustificadas. O filme tem um elemento que nunca faltou a nenhum filme dos X-Men, que são as boas ideias. Elas estão lá. O que faltou foi o desenvolvimento, foi o aprofundamento, foi entender os personagens, foi entender aquela história, entender aquele universo. Tá claro e evidente que esse filme foi feito por encomenda, que ele foi feito só pra ganhar milhões de dólares e por nenhum outro motivo. E é exatamente por isso que não tem nenhum motivo pra achar esse filme bom. X-Men o confronto final é um encerramento extremamente amargo pra uma trilogia que tinha tudo pra ser fantástica. E é um filme nota 4. Isso é uma vergonha. E esse foi mais um Pós-Créditos Classics. A maratona agora entra na sua fase mais podre com os filmes do Wolverine. Socorro! Enquanto isso não acontece, fale aqui embaixo o que você acha de X-Men o confronto final, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!